Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, né, aqui a mais esse vídeo. E vamos aqui nesse vídeo analisar o fundo imobiliário TORD11, de código TORD11, que tem pago bons dividendos, mas ultimamente tem tido aí alguns problemas, tem algumas particularidades desse fundo que é bom você saber antes mesmo de você estar investindo. Então fique muito atento que as informações aqui desse vídeo podem ele esclarecer muitas questões aí que você não sabia, tá? Fica comigo até o final. Então, vamos lá, Tordesilhas, vamos falar aqui primeiro do básico, tá? É um fundo, tá? De mandato híbrido, certo? Ou seja, ele está autorizado aí a comprar fundos imobiliários, comprar ativos imobiliários dos mais diferentes segmentos, mas atualmente ele não tem aí um segmento específico, tá? A data de IPO dele é de 2020 e os usuários do Clube FI dão uma nota um pouco baixa para ele, certo? Vamos aqui ver como está o valor patrimonial. No momento ele está sendo negociado com ágio, né? Ou desculpa, com desconto bem considerável, né? Ele está com PVPA de 0,52 aqui, segundo a gente pode ver. Quando a gente vai consultar aqui o histórico de PVPA, a gente pode ver que já chegou a 1,12, né? PVPA e caiu, né? Desde o começo de 2022 e hoje ele está com um grande desconto aí, tá? Um desconto de 48% nas suas cotas aí. Bom, nos últimos 12 meses ele pagou 13,2%, tá? E como é um fundo relativamente recente, a gente não tem assim tantos registros de dividendos aqui, mas ele mantém relativamente uma distribuição constante, tendo seu máximo em 2,58% ao mês e o seu mínimo 0,83%. Então fica nessa faixa aí de 1% a 2% por mês em dividendos, essa é a média. Bom, e por que o TORD11 tem tido uma queda tão grande nas suas cotações ultimamente? Vamos já entender aqui, tá? Eu estou abrindo aqui o relatório gerencial de outubro de 2022 e esse relatório vai explicar aí muitas questões que o fundo está passando aí atualmente, certo? Aqui ele fala, né, sobre questões básicas do fundo, né? E ele fala também aqui sobre os balanços dele, mês a mês, tá? As receitas, como que ele gera receita? Como o TORD11 gera receita? Ele gera através de equities. Equities é o quê? São participações em empresas. Então ele não somente empresta dinheiro através de CRIs, coisa do tipo, não. Ele entra como sócio realmente das empresas, das incorporadoras e divide esse lucro. Nesse modelo, você tem um risco muito maior, né? Porque você está exposto aí a diversos riscos do empreendimento imobiliário, né? Então isso é uma questão que já é um ponto que pega um pouquinho. Afinal, quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente imagina que seja um investimento mais conservador ali, para quem tem um perfil mais conservador. O TORD11, ao se expor em equities, ele não deixa claro que não é assim tão conservador, né? É até um pouco estranho para o fundo imobiliário estar fazendo esse tipo de alocação. A gente tem receitas também normais, CRIs, né? Tem receita de outros fundos imobiliários e tem, enfim, né? Basicamente é isso, são equities, CRIs e fundos imobiliários. Então, você pode ver aqui no regime de competência, né, que as receitas do FI, né, uma boa parte das receitas vem desses equities, né? A gente tem aqui dos 69 mil, 27 mil, quase metade aí. Desculpe, milhões, né, aqui no caso. Eles vêm justamente dos equities, tá? Quando nós falamos de FIIs também, os FIIs compõem uma parcela importante das suas receitas aqui, né? 26 mil também, bem equivalente, tá? Bom, e de forma geral, como que está alocado aqui o portfólio do fundo? Como a gente viu lá, né,
está bem distribuído entre fundos imobiliários e equity 40%, fundos imobiliários 42% aqui, participação bem relevante, 17%. Hotelaria corresponde a 76%. Tá? Ou seja, já não é um setor muito interessante a hotelaria, né? É porque a gente teve esses problemas aí, essa situação que aconteceu em 2020. Mas, de forma geral, a gente pode ver que a concentração está maior aqui em Goiás. Ou seja, é um FII que está bem concentrado nessa região aqui, certo? Então, isso não é um ponto muito positivo para esse fundo imobiliário. Bom, agora vamos falar aqui da carteira deles de CRI, tá? A gente tem uma média aí de 12% ao ano, certo? IPCA e GPM, 12% ao ano, sendo preponderantemente IPCA. Só que aqui pega um pouquinho, olha só. Dos CRIs, 88% são subordinados, que são os últimos a receber, na verdade. Porque nós temos, os CRIs, nós temos as cotas que recebem primeiro, que no caso são sênior e mezanino, e por último fica a distribuição das subordinadas. Então é assim que funciona o CRI. Então, se tiver algum problema aí de faturamento nesses CRIs, o FII vai sofrer porque ele está quase inteiramente aí com as últimas cotas a receber, tá? Então, se não tiver o dinheiro para pagar todo mundo, o FII vai ficar sem o rendimento dele, né? Por segmento aqui, quase 90% do setor corporativo, tá? O que é muito concentração, né, em um só, tanto regional, como a gente pode ver aqui, né, uma concentração regional muito alta, como por setor, né? E o LTV aqui são LTVs maiores, né? E quanto maior o LTV, maior o risco de algum problema aí. Porque isso quer dizer que o financiamento vai ficar mais próximo do total da garantia, né? Valor financiado. Então, 80% aqui. Acima de 80% de LTV, a gente tem 74%. Tá? Bom, então aqui ele traz os seus equities, né? Suas participações aqui. E ele fala aqui sobre o status de acordo com o previsto. Se for mais para o verde, está mais positivo, melhor do que o previsto. Se for vermelho, está abaixo do previsto, está pior do que o previsto, né? E aqui nesse primeiro equity, a gente pode ver que está abaixo do previsto, né? Está pior do que foi previsto, o custo da obra, a execução da obra. Só que a inadimplência está melhor do que o previsto, né? E aí taxa de cancelamentos e distratos está pior do que o previsto também. Execução da obra aqui nesse outro empreendimento está 100%, que está melhor do que o previsto, e a inadimplência está mais ou menos aqui, certo? Esse outro aqui não tem muitos dados. Esse outro aqui todo verdinho, dentro do previsto, inadimplência, distrato. Esse outro aqui, Resort do Lago, está com o inadimplência abaixo da previsto. Pouco cancelamento, pouco distrato, só que o custo da obra está um pouco além do previsto. Gente, então, assim, basicamente, tá? Deixa eu explicar aqui melhor. Que para concluir essa questão aqui, o fundo. É um fundo que tem um risco maior do que a grande maioria dos fundos imobiliários que você vai encontrar. Não é um fundo assim indicado para iniciantes, tá? É importante que você entenda os riscos, entre eles. Ele tem participação societária em empresas de desenvolvimento, que por si só é um negócio bem complexo, várias coisas podem dar problema. Ele tem quase 90% em cotas subordinadas, são as últimas a receber na parte de CRI, né? Quase 90% de cotas subordinadas. Então é um FII que reúne aí diversos fatores de risco, tá? Qual a vantagem dele? A vantagem é que ele está com um valor bem descontado, tá? Ele tem quase 50% de desconto em relação ao valor patrimonial. E precisa ter, porque senão não faria nenhum sentido, né? Se não tivesse realmente algo assim muito discrepante. Então,
Cabe a você decidir, não faça isso se você está iniciando agora, não invista se você está iniciando agora. Mas, enfim, a minha opinião é que seria um fundo interessante para quem tem mais experiência aí. Para quem está iniciando, não vejo muito sentido. Lembrando que nada que eu falar aqui é conselho de investimento ou recomendação de compra e venda, é apenas uma visão minha, afinal faço as análises para os meus próprios investimentos também. Então, compartilhando aqui com vocês, espero ter ajudado. E se inscreve para mais vídeos sobre fundos imobiliários aí, tá? E me deixa nos comentários aqui, você investiria ou não nesse FII? Vamos discutir um pouco mais. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.